Vai lá, Alan, fica à vontade. Beleza. Tá ótimo. Bom, boa noite, pessoal. Dando continuidade aí em nossos seminários aí da residência. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre doença de Wilson, tá bom? A gente discutiu um pouco sobre essa doença aí, uma doença rara, mas que leva um desafio diagnóstico bastante importante aí na área da hepatologia e da neurologia também, como vocês vão ver. Bom, então assim, uma introdução, né, para tentar familiarizar um pouco vocês com a doença de Wilson. É uma doença bem rara, tá? Com um caráter autossômico recessivo, tá? Ela tem relacionada a mutações no gene ATP7B, tá? Para vocês terem uma ideia, até hoje, né, essa doença foi descrita em 1912, né, tem praticamente cento e poucos anos da primeira descrição da doença por o médico, não lembro o nome dele, mas era Wilson, o sobrenome. E até hoje foram descritas mais de 700 mutações nesse gene responsáveis pela manifestação da doença. Então, para vocês terem ideia de como é muito variável esse polimorfismo genético relacionado a mutações desse gene. E o que se caracteriza a doença, né? Ela se caracteriza por uma falha no metabolismo do cobre, tá? Causando deposição anormal desse cobre nos tecidos orgânicos, né? Entre eles, os principais é o fígado, sistema nervoso central e olhos. Também destaca os rins também, que são como órgão-alvo dessa doença, né? A prevalência gira em torno de 1 para cada 30 mil indivíduos nascidos, tá? Ela afeta ambos os gêneros de uma forma similar, tá? E é uma doença que pode se manifestar numa ampla faixa etária de manifestação, né? Desde os 4 anos tem descrito na literatura, e em torno de 4 a 40 anos é a faixa etária mais prevalente, mais comum, mas já tem descrições de 3 até 70, 80 anos na literatura. Então, pode se manifestar em qualquer faixa etária, praticamente, a doença, né? Mas, comumente, ela se manifesta nessa faixa etária de 4 a 40 anos, tá? Para vocês entenderem, a gente precisa citar um pouco vocês como é que funciona o metabolismo do cobre no corpo, né? O cobre, a função do cobre, ele é um importante cofator em várias reações enzimáticas, principalmente na produção e formação de proteínas. O cobre, ele é ingerido, em média, numa dieta padrão. A ingesta diária dele varia de 2 até 5 miligramas ao dia. E o necessário para a gente ingerir diariamente gira em torno de 1 miligrama por dia. Isso é importante para vocês terem ideia de que, na verdade, a homeostase do cobre, ela não se baseia tanto na quantidade que a gente ingere diariamente, e sim em como é eliminado esse cobre excedente que a gente ingere diariamente, né? Então, a excreção de cobre, ela é muito mais importante do que uma deficiência carencial, por assim dizer, né? Então, esse cobre, ele é 90% excretado na bile e os restantes 10% na urina, né? Cerca de 85 a 90% desse cobre, ele é ligado a uma proteína que é a ceruloplasmina, né? E quando ele está ligado à ceruloplasmina, a gente chama essa molécula de holoceruloplasmina, tá? Esse é um nome que é importante para vocês entenderem como é o mecanismo de formação da doença, tá? E 10 a 15% desse cobre, ele circula na forma livre no plasma, sem estar ligado à ceruloplasmina. Ele chama a molécula de apoceruloplasmina, tá? E como é que funciona isso na prática de um metabolismo dentro do hepatócito desse cobre, numa condição normal e na doença de Wilson, né? Aqui a gente tem as funções desse gene, que é o principal afetado na doença de Wilson, o ATP7B. Qual é as funções desse gene dentro do contexto da doença de Wilson? Ele vai fazer a ligação de 6 átomos de cobre
a essa molécula de apoceruloplasmina, transformando-a em holoceruloplasmina, tá? E outra função que é muito importante também é que ela vai eliminar o cobre excedente pelos lisossomos, por essas vesículas, excretar na membrana apical para ser eliminado pelos canalículos biliares na bile, tá? Como é que funciona? Eu trouxe essa figura para tentar ilustrar um pouco como é que funciona isso num indivíduo normal e num indivíduo com doença de Wilson. Então, o cobre ele vai entrar, tá? Via corrente sanguínea, ele vai chegar na veia porta e entrar em contato com os hepatócitos, ele vai ser internalizado por uma proteína transportadora. Essa proteína transportadora vai ligar esse cobre a um lisossomo que vai transportar ele até o complexo de Golgi. O complexo de Golgi vai ser a primeira área onde vai atuar essa proteína relacionada ao gene ATP7B. O que ele vai fazer? Ele vai acoplar os 6 átomos de cobre que vão chegar da corrente sanguínea, esses cobres, eles vão chegar e vai ser incorporado essa molécula de apoceruloplasmina que já está no citoplasma. Quando ele acoplar os 6 átomos, ela se transforma em holoceruloplasmina e ela vai ser excretada novamente pelos canais biliares na corrente sanguínea, na forma de holoceruloplasmina, que vai ser transportada pelo corpo, e os excedentes desse cobre que não vai ser ligado a essa molécula, ele vai eliminar na via biliar para ser eliminado o excedente na bile, tá? Esse é um esquema normal de como funciona. Então, como funcionaria na ausência, na perda ou na disfunção, na mutação do ATP7B? Esse cobre que vai vir da corrente sanguínea, ele vai ser transportado pela membrana por uma proteína transportadora que não depende dessa molécula, mas quando ele for levado para o complexo de Golgi, onde ele deveria ser incorporado a apoceruloplasmina, ele não vai ser ligado, porque a ATP7B está deficiente, está mutada. E aí, esse cobre vai ficar circulando na forma de cobre livre dentro da célula. Conforme isso vai acontecendo, haverá um estresse oxidativo dentro da mitocôndria por esse excedente muito grande de cobre. Esse excedente muito grande de cobre vai ser tentado ser excretado na forma de cobre livre mesmo, na forma de apoceruloplasmina. Quando essa apoceruloplasmina chegar na corrente sanguínea, ela, diferente da holoceruloplasmina, ela tem uma meia-vida muito curta. Ela vai ser rapidamente degradada. Então, por isso que vocês vão ver lá na frente, quando a gente tem quando a gente observa, a gente pesquisa a doença de Wilson, a gente observa que a ceruloplasmina sanguínea, né, sérica, ela está baixa, porque na verdade toda a ceruloplasmina que tem no organismo está na forma de apoceruloplasmina, que tem uma meia-vida muito curta. Ela é rapidamente degradada e, portanto, vai estar sempre baixa a nível sérico. Quando no indivíduo normal, ela é excretada na forma de holoceruloplasmina, ela tem uma meia-vida bastante grande e ela pode ser dosada em níveis normais, tá? Então, essa é a primeira diferença, o primeiro destaque que a gente consegue entender no mecanismo do metabolismo do cobre na doença de Wilson. A apoceruloplasmina, ela tem uma meia-vida muito curta e, portanto, ela ser rapidamente degradada, e a ceruloplasmina que a gente dosar no exame vai ser sempre baixa. O outro dado que é importante é que, como ele não vai ser, ele vai se acumular dentro dessas células dos hepatócitos, ele vai causar, como eu disse, um estresse oxidativo e uma destruição celular. Então, esse cobre, quando esse hepatócito for destruído, ele vai ser rapidamente liberado na corrente sanguínea, na forma de cobre livre, e na tentativa do corpo eliminar esse excesso de cobre, que não vai ser eliminado na bile, por causa que ele não conseguiu incorporar ele e eliminar adequadamente, ele vai ser eliminado em maior quantidade na urina. Então,
Essas são as principais alterações que a gente identifica na doença de Wilson, que realmente a gente vai conseguir avaliar laboratorialmente nesse contexto do paciente que tem doença de Wilson, tá? Então, como é que se comporta a doença de Wilson? Na verdade, é uma doença multissistêmica, multiorgânica, né? Aqui nessa ilustração, eu acho bastante interessante porque ele coloca os sintomas primários relacionados à doença de Wilson e os sintomas secundários, tá? Dentre os sintomas primários, destaca-se o acometimento hepático, né? Que vai desde uma discreta elevação assintomática de enzimas hepáticas, tá? Até hepatite aguda autolimitada, uma hepatite aguda fulminante, no caso, uma hepatite fulminante, uma cirrose compensada, uma cirrose descompensada. Então, praticamente qualquer tipo de doença hepática ela pode se manifestar, a doença de Wilson pode se manifestar, tá? A nível neurológico, ela era caracterizada por distúrbios neuropsiquiátricos. Então, ele vai ter déficits neurológicos e também pode ter desordens psiquiátricas, tá? Então, pode ter ataxia, babação, distúrbios de tremores de extremidades, simulando o parkinsonismo, uma ataxia. Então, vários distúrbios da fala e a nível psiquiátrico, distúrbios de personalidade, de humor, psicose, déficit cognitivo. Todos esses sintomas podem se manifestar dentro da doença de Wilson, tá? Outro local de acometimento muito importante é os olhos, como eu falei, principalmente a manifestação mais comum é a formação dos anéis de Kaiser-Fleischer, tá? Que é um critério diagnóstico da doença também, como vocês vão ver lá na frente, tá? Outra lesão que é menos comum é a catarata em girassol, que é mais rara, mas é importante também que tenha em mente que possa acontecer também dentro do olho. Dentro dos sintomas primários ainda, encontra-se a anemia hemolítica com bis negativo. Então, é uma anemia hemolítica não autoimune, tá? Eu tentei pesquisar, mas ele não esclarece muito bem o mecanismo. Eu acho que é por lesão direta, então não vi esclarecido exatamente por que acontece essa anemia, mas é muito comum na doença de Wilson. E dentre os outros órgãos que vocês estão vendo aí, tem a parte endócrina, a tireoide, disfunções de intolerância à glicose, na parte cardíaca, arritmias, miocardiopatia, na questão renal, a nível renal, nefrolitíase, disfunção tubular, hipofosfatura, hipercalciúria, todas essas alterações podem acontecer a nível menstrual, amenorreia, puberdade retardada, ginecomastia. A nível ósseo e osteomuscular pode ter osteoporose, osteoartrite, condrocalcinose. A nível dermatológico também, acantose, xerose, várias outras alterações aí, como vocês podem ver, que podem se manifestar a doença de Wilson. Então, uma doença que é muito difícil, realmente é um desafio diagnóstico, clinicamente, se fechar esse diagnóstico, né? Tem que ter um alto grau de suspeição, para a gente tentar realmente fechar o diagnóstico, tá? E dentre as manifestações hepáticas, como eu estava falando para vocês, né, que é uma das principais características da doença, ela é a mais comum. Ela acomete cerca de 50% dos casos dos portadores de doença de Wilson, né? Ela pode preceder os sintomas neuropsiquiátricos em até 10 anos, tá? Então, pode ser a primeira manifestação clínica do paciente. E ela, como eu disse, tem um amplo espectro clínico. Então, como eu disse, varia de várias formas, desde uma leve alteração de enzimas até uma cirrose ou até uma hepatite fulminante, tá? Um dos dados muito importantes que os estudos mostram é que, às vezes, a manifestação inicial da doença de Wilson pode ser apenas uma esteatose hepática. Então, nem sempre a gente vai considerar, né, que uma esteatose hepática é unicamente relacionada a uma doença hepática gordurosa não alcoólica, né, relacionada a distúrbios metabólicos ou ao alcoolismo, quando o paciente tem história de alcoolismo. A gente tem que também lembrar que, às vezes, na ausência desse contexto do distúrbios metabólicos e do abuso de álcool, pode acontecer esteatose hepática
numa doença de Wilson inicial. Então, é um dado importante para se lembrar. Na imagem, ou às vezes até na biópsia, a esteatose hepática ela tem um padrão micro e macrovesicular, né, bem semelhante ao NASH, né, que também tem esse comportamento, a esteatohepatite não alcoólica, quando tem células inflamatórias associadas, né? E, além disso, um destaque que é importante na doença de Wilson é que muitas vezes ela pode ser a apresentação inicial de uma hepatite, ela pode ser a manifestação de uma hepatite fulminante, a causa de uma hepatite fulminante. E ela é mais comum nas mulheres, não tem uma explicação, talvez a questão hormonal, mas não é uma coisa bem determinada, mas é mais comum nas mulheres, uma proporção de 4 mulheres para cada homem que podem abrir um quadro com hepatite fulminante por doença de Wilson. E um dado que é interessante, que aumenta a suspeição do paciente com hepatite fulminante que possa ser Wilson, é quando ele tem uma icterícia importante, anemia, como eu disse, uma anemia hemolítica com bis negativo, transaminases pouco elevadas e uma fosfatase alcalina também baixa. Isso sugere que, dentre as principais causas que a gente vai usar como diagnóstico diferencial de uma hepatite fulminante em pacientes jovens, né, vai ser por DILI, né, que é droga, hepatotoxicidade medicamentosa, né, ou por ervas, que às vezes a gente tem uma lesão hepatocelular mais importante ou colestática mais importante, que as enzimas seriam mais elevadas, ou um quadro de hepatite viral também pode acontecer, pode manifestar como hepatite fulminante, mas que também aumentariam as enzimas hepáticas. Então, diante de um quadro de uma hepatite fulminante, que você vê que as enzimas hepáticas estão baixas, tem um quadro de icterícia importante e anemia, é um diagnóstico muito importante de se lembrar a doença de Wilson. A anemia hemolítica, como eu falei, com bis negativo também leva à suspeição da doença, tá? E ela pode se manifestar também com uma insuficiência renal rapidamente progressiva. O paciente manifesta com uma lesão geralmente tubular, mas pode ser glomerular também, e rapidamente evolui para a insuficiência renal. Esse daqui é um score interessante que foi desenvolvido pelos estudiosos lá de Londres, do King's College, né, que é um score que a gente usa muito para hepatite fulminante, né, o score de King's College. E eles desenvolveram também um para avaliar o prognóstico na doença de Wilson, né? E aí eles viram que, usando esses parâmetros da bilirrubina, a ST, o INR, a contagem de células brancas, né, de leucócitos, e a albumina, eles faziam um score que cada intervalo desses, na primeira coluna vale 1 ponto, na segunda 2 pontos, na terceira coluna 3 pontos e na quarta coluna 4 pontos. Se somado todas essas pontuações e desse um valor maior que 11, existe uma alta probabilidade de morte sem o transplante hepático, tá? Então, eles fizeram um estudo demonstrando que o uso dessa estratégia, essa avaliação desse score, ajuda a nortear quando é o momento realmente que você tem que indicar um transplante imediato para esse paciente com doença de Wilson, baseado nesses parâmetros clínicos e laboratoriais aí. Esses parâmetros laboratoriais, né? Que você tem um momento certo de indicar para esses pacientes o transplante, que a chance de mortalidade é muito alta se ele não fizer o transplante, né? Então, achei bem interessante para colocar para vocês. Com relação às manifestações neuropsiquiátricas, tá? É importante destacar que elas também podem se manifestar como a primeira manifestação da doença de Wilson, tá? Também tem uma ampla variedade de espectro clínico, né? Como eu disse, pode se manifestar com distúrbios neurológicos como parkinsonismo, tremores, ataxia, distonia, né? E, às vezes, dependendo do caso, ele pode evoluir rapidamente para um quadro de incapacidade do paciente. Existem muitos pacientes jovens que abrem um quadro neurológico que o médico, o colega da neuro investiga, pesquisa, tenta identificar alguma doença degenerativa e tudo mais.
às vezes acaba demorando um pouco, retardando esse diagnóstico e a doença acaba evoluindo rapidamente para uma incapacidade, né? E um dos achados mais emblemáticos, podemos dizer, não é o mais comum, que o registro gira em torno de, a identificação deles gira em torno de 15 a 20% apenas dos pacientes, mas que é muito marcante e conhecido em prova de residência e tudo mais, que é a identificação da fase do panda gigante, né? Aqui nessa ressonância está indicado pela seta, se vocês prestarem bem atenção, tem uma hiperintensidade aqui na região dos gânglios da base e que simula como se fosse a face de um panda, com os olhos ao lado e as orelhas aqui também laterais, né? Então, é um achado da ressonância de encéfalo muito característico da doença de Wilson. Não é patognomônico, mas chama muita atenção. Sempre se associa esse achado à doença de Wilson, né? Além das manifestações neurológicas que a doença de Wilson pode apresentar e se manifestar, até 1/3 dos pacientes, como eu disse, pode manifestar apenas sintomas psiquiátricos. Nesse contexto, é um dos piores cenários no sentido de retardo do tratamento, do diagnóstico e do tratamento, porque muitas vezes as doenças psiquiátricas elas são doenças primárias. Então, quando o paciente é jovem ou de qualquer idade, se apresenta com um transtorno de humor, um transtorno de personalidade, uma esquizofrenia, ou às vezes até um déficit cognitivo, muitas vezes isso não é pesquisado como uma doença sistêmica, como uma doença tratável secundária, né? Então, geralmente, esses pacientes ficam tratando, tentando controlar os sintomas, anos e anos. Alguns estudos mostram que o retardo no diagnóstico desses pacientes chega a cerca de 10, 12 anos para se fechar um diagnóstico de doença de Wilson, porque eles ficam tratando vários e vários anos na tentativa de controlar os sintomas, sendo que é uma doença secundária, não uma doença primária psiquiátrica, né? Outro achado importante que a gente tem que lembrar também é a formação do anel de Kayser-Fleischer, que ela caracteriza-se por um acúmulo de cobre na membrana de Descemet, que é a membrana basal da córnea, tá? Então, os indivíduos com sintomas neurológicos, cerca de 90 a 99% vão ter a formação do anel de Kayser-Fleischer no diagnóstico. 40 a 50% dos pacientes com sintomas hepáticos e até 20 a 30% dos pacientes pré-sintomáticos, tá? Então, é muito importante sempre no diagnóstico de um caso índice ou uma suspeita, fazer a avaliação oftalmológica. É importante lembrar que esse anel ele não é identificado, ele não é visível a olho nu, é um exame pelo oftalmologista com a lâmpada de fenda, que é uma ferramenta que eles usam para avaliar essa região da córnea para identificação do anel de Kayser-Fleischer. Então, na suspeita de uma doença de Wilson, tem que se encaminhar o paciente para uma avaliação oftalmológica com lâmpada de fenda para o oftalmologista ver se tem a presença do anel de Kayser-Fleischer, que é um dos critérios que a gente vai ver mais lá para frente, tá? Como é que a gente faz o diagnóstico dessa doença, né? Uma dos principais exames que a gente usa na triagem, na investigação, é a ceruloplasmina. A ceruloplasmina, como eu disse no metabolismo do cobre anteriormente, é a proteína que vai se ligar ao cobre e vai circular esse cobre na corrente sanguínea. Geralmente, nos pacientes com doença de Wilson, ela está abaixo de 10 miligramas por decilitro, tá? Mas o ponto de corte que a gente usa em geral, nos diferentes laboratórios, é claro, mas em geral é de 20 miligramas, porque ele tem uma alta sensibilidade sem perder a especificidade. Cerca de 90% de sensibilidade com 80% de especificidade. Então, a gente usa esse ponto de corte em geral de 20 miligramas por decilitro para identificar os casos suspeitos de doença de Wilson, tá? Geralmente, a ceruloplasmina ela está reduzida nos pacientes que têm um acometimento neurológico, mas ela pode estar normal ou, nos casos de doença hepática. Por quê?
Porque quando ocorre a doença hepática, ela também é considerada uma proteína de fase aguda. Então, quando há aquela ruptura do hepatócito, liberação do cobre livre, todo aquele mecanismo na doença hepática que pode ocorrer, ela pode falsear um falso negativo, mas na verdade ele também tem a doença de Wilson, só que pelo fato de ter a doença hepática, ela pode estar dentro dos limites da normalidade. E que condições a gente tem que lembrar que podem modificar a dosagem da ceruloplasmina? Condições que podem elevar ela a síndrome nefrótica, síndromes desabsortivas, desnutrição, doença hepática crônica avançada. Elas podem elevar e dar um falso negativo. Condições que podem reduzir a ceruloplasmina e dar um falso positivo. Inflamação aguda, gravidez e uso de estrogênio, tá? Essas são situações que a gente tem que ter em mente para avaliação da ceruloplasmina. É importante destacar que a ceruloplasmina ela não é usada isoladamente no diagnóstico, ela é mais uma ferramenta de triagem, tá? O cobre sérico total, na verdade, ele não tem um valor na avaliação do diagnóstico, tá? Por quê? Porque ele é a somatória do cobre sérico livre mais o cobre ligado à ceruloplasmina. Se a gente lembrar a fisiopatologia da doença, essa ceruloplasmina ela vai estar bastante reduzida por causa que ela não está sendo ligada ao cobre, né? Então, ela vai estar falseada, esse cobre sérico ele não tem valor diagnóstico, tá? O mais importante para a gente é o cobre urinário, que eu vou falar mais à frente, tá? Outro exame diagnóstico que pode ser levado em consideração é o cobre sérico livre, né? Que ele é a fração sem estar ligado à ceruloplasmina, tá? Mas ele é mais útil no segmento da doença, na avaliação do acompanhamento. O cobre sérico livre, ele não é feito dosagem direta, ele é calculado por uma fórmula. A fórmula que a gente usa é o cobre livre em microgramas por decilitro, ele é igual ao cobre sérico total, que pode ser dosado no sangue, menos a ceruloplasmina, nessa unidade de miligramas por decilitro, vezes esse valor, essa constante de 3,15. Por que essa constante? É porque aqui embaixo ele fala 1 miligrama por decilitro da ceruloplasmina equivale a 3,15 de cobre, tá? Então, a gente mantém nessa unidade de miligramas por decilitro de ceruloplasmina. Se o laboratório liberar na forma de microgramas, você tem que transformar para miligramas por decilitro para poder fazer o cálculo, para não ter erro na avaliação, tá? E aí o resultado desse cobre, o valor normal varia de 10 a 15 microgramas, tá? Mas, como eu disse, é um exame mais usado no segmento, tá, gente? Não tanto no diagnóstico. O principal exame para a gente confirmar realmente que é o mais fidedigno, digamos assim, na confirmação da doença de Wilson, é a dosagem de cobre urinário nas 24 horas, tá? Como eu disse lá na fisiopatologia, quando o paciente tem a doença de Wilson, ele não excreta, ele não consegue eliminar esse cobre excedente na via biliar. Então, ele acaba caindo na corrente sanguínea e eliminado por via excreção urinária. Então, indivíduos com doença de Wilson geralmente têm uma excreção urinária de cobre muito elevada, tá? O diagnóstico se faz quando a gente tem um valor acima de 100 microgramas em 24 horas em adultos e nas crianças acima de 40 é o ponto de corte. Quando você faz o cobre urinário de 24 horas e identifica um valor acima desses propostos, você confirma a doença de Wilson nesse paciente. Uma outra possibilidade que pode ser feita, mas isso é mais usado na população pediátrica, não é validado ainda para adultos, é o teste da penicilamina, tá? Nesse teste, você vai fazer um estímulo com a droga, a penicilamina faz parte do arsenal de tratamento da doença de Wilson, ele é um quelante de cobre, ou seja, ele vai se ligar ao cobre para eliminar esse cobre por via urinária. Então, você acaba, com esse teste, você
consegue aumentar a sensibilidade do cobre urinário de 24 horas, tá? Como é feito esse teste? Você administra 500 miligramas antes do início e 12 horas após do início da coleta do cobre urinário. E aí você vai ter um estímulo à eliminação desse cobre, e se identificar um valor acima de 1.600 microgramas, ele é um exame positivo confirmatório de doença de Wilson, tá? Então é mais uma ferramenta para saber que existe caso haja um resultado aí limítrofe aí, ou próximo do valor do ponto de corte mais inferior, você pode fazer isso na população pediátrica, né, que é validada, como eu disse, pode fazer esse teste da penicilamina aí no diagnóstico também, tá? Outro exame que é muito importante para a gente ter em mente, né, é a biópsia hepática. Muitas vezes, como vocês podem imaginar, a doença de Wilson é muito difícil da gente conseguir confirmar. A suspeição diagnóstica tem que ser muito grande para a gente insistir nesse diagnóstico, e às vezes a gente tem apenas um quadro inespecífico de alteração de enzimas e tudo mais, que pode ser persistente, e aí às vezes você tem que lançar a mão da biópsia para esclarecer esse diagnóstico, para ajudar, auxiliar no diagnóstico dessa doença, né? E aqui nessas lâminas que eu trouxe são alguns achados mais comuns, assim, mais característicos, digamos assim, como eu disse, da doença de Wilson, né? Inicialmente, ela pode se manifestar apenas como uma esteatose. Aqui nessa imagem à esquerda, vocês podem ver esses grânulos aí, esses vacúolos dentro dos hepatócitos aí, que que é a esteatose em si, e vocês veem que está bastante significativo nessa lâmina. E vocês podem ver também uma fibrose já acontecendo nesse corte aí, dessa projeção aí de septos dentro do parênquima hepático, entendeu? Então, uma doença que já está passando por uma doença crônica nesse caso, né? E outra, nessa lâmina ao lado, a gente tem o exame de imunohistoquímica com a coloração de rodanina, que é uma coloração específica para avaliar o depósito de cobre. Ele detecta o cobre dentro dos lisossomos, porém é um exame que tem uma baixa taxa de identificação, cerca de apenas 10% dos casos ele se torna positivo. Então, apesar de ser bastante específico para a identificação de cobre hepático, ele ainda tem pouquíssimos chances de dar positivo, tá? Isso ocorre principalmente porque a deposição de cobre dentro do fígado, ela às vezes é muito variável. Pode ter, dentro da amostra da biópsia que foi coletada, pode ser que não tenha pouco cobre depositado, mas se você for ver em outra região do parênquima, pode estar cheio de cobre. Então, é uma coisa assim que realmente é uma limitação do método da biópsia, de ter uma representatividade muito pequena do parênquima, tá? Dentro do diagnóstico diferencial com a biópsia nessa primeira figura, a gente tem que lembrar da esteatohepatite não alcoólica, e também às vezes pode ter um padrão aí com infiltrado inflamatório similar a uma hepatite autoimune. Então são duas doenças que muitas vezes fazem diagnóstico diferencial na biópsia com a doença de Wilson. Existem casos que você vai fazer a biópsia e já tem um achado de cirrose. Então, às vezes, você perde parâmetro também, assim como em outras etiologias. Quando você identifica um quadro de cirrose já instalada, muitas vezes você não consegue identificar muito facilmente a etiologia da doença hepática. O exame padrão ouro, por assim dizer, para a gente avaliar realmente o depósito de cobre no fígado, é a quantificação de cobre em fígado seco, tá? E o parâmetro que a gente usa de corte seria uma quantidade de 250 microgramas para cada grama de fígado seco. Você faz uma biópsia, você vai fazer o preparo desse material, com o patologista faz esse preparo do corte. Tem que ser um corte com uma representatividade aí
pelo menos aí uns 1,5 a 2 centímetros de biópsia para poder ter uma análise mais palpável, mais fidedigna. E ele vai fazer essa dosagem de cobre por grama de fígado seco, tá? Se ele obtiver esse valor, realmente fecha o diagnóstico sem questionamento de doença de Wilson. Mas ele também tem a mesma limitação da rodanina, que existe a chance de pegar um fragmento que não tem muito depósito de cobre e, portanto, pode dar um falso negativo. E, às vezes, o paciente pode ter doenças colestáticas crônicas que também podem causar um depósito de cobre discreto no parênquima por esse processo inflamatório crônico. Então, também tem suas limitações, apesar de ser o melhor exame para a gente identificar o depósito intrahepático de cobre, tá? Outra possibilidade de exame diagnóstico, mas que tem muito pouco acesso, é o teste genético, em que você vai avaliar as mutações do gene ATP7B, né? Mas, como eu disse, existem mais de 700 mutações desse gene. Então, existe uma grande variabilidade genética aí para se avaliar nesse teste genético, né? Então, realmente é mais em pesquisa clínica ou em grandes centros de pesquisa que fazem esse teste, né? E ele tem um papel mais útil, digamos assim, nos casos de rastreio familiar, quando você fez o diagnóstico com o teste genético. Então, quando você faz o diagnóstico de um paciente que tem doença de Wilson com o teste genético, você já sabe qual é a mutação que aquele paciente tem, então você vai pesquisar nos familiares de primeiro grau aquela mesma mutação. Aí sim, ele tem um papel mais palpável, mais funcional mesmo, né? E entrando já nessa parte de rastreio familiar, como eu falei, a doença de Wilson é uma doença autossômica recessiva, né? Então, e por ter esse caráter genético importante, tem que sempre se rastrear os parentes de primeiro grau do paciente índice. Então, os pais, os irmãos e os filhos. Então, como é que você vai fazer esse rastreio familiar? Exame neurológico, é importante fazer uma avaliação clínica neurológica e uma avaliação de neuroimagem, tá? Ou seja, com o exame de ressonância do encéfalo, tá? Para a gente avaliar se não já tem depósito em gânglios da base, em alterações nessa região, que é o principal sítio de acometimento da doença de Wilson. Avaliação oftalmológica com lâmpada de fenda, com oftalmologista em lâmpada de fenda, para a gente tentar identificar os anéis de Kaiser-Fleischer. Exames hepáticos, exames gerais de enzimas e tudo mais. Exames de função hepático, para a gente ter uma noção geral do quadro clínico, se tem alguma alteração a nível hepático também. E a ceruloplasmina e o cobre urinário de 24 horas, que é o que a gente usa nos pacientes para identificação do diagnóstico mesmo, para definição diagnóstica. Dentro de tudo isso que eu falei, né, por ser tão variável as manifestações clínicas da doença de Wilson e muitas vezes se expressar unicamente na forma neurológica, com manifestação psiquiátrica, ou às vezes só com manifestação hepática, foram elaborados, acho que em 2003 ou 2003, não lembro direito, acho que 2003, esses critérios de Leipzig, que são critérios que vão ser aliados todos esses sintomas, todas essas características clínicas a alterações laboratoriais e da parte patológica e genética também, para a gente tentar, somando esses fatores, chegar a um diagnóstico provável, a um diagnóstico improvável ou negativo e a um diagnóstico comprovado, tá? Então, o que a gente vai levar em consideração na avaliação da doença de Wilson? Presença ou ausência dos anéis de Kaiser-Fleischer. Se o paciente não tiver, ele não pontua, mas se ele tiver, ele já pontua 2 pontos. Sintomas neurológicos. Eles vão graduar a intensidade dos sintomas neurológicos. Se eles forem ausentes, não pontua. Se for leve, 1. Se for mais grave, 2.
A dosagem da ceruloplasmina, se for normal, acima de 0,2, no caso, acima de 20 miligramas ou 0,2 gramas, não pontua. Se for de 0,1 a 2,1, e se for menor que 0,1, ele pontua 2. Se ele tem anemia hemolítica cumbis negativa, se tiver, pontua, se não tiver, não pontua. A quantidade de cobre livre, né? Que é aquele cálculo que eu mostrei para vocês. Isso na ausência de colestase. Se tiver acima de 5 vezes o limite normal, ele pontua 2. Se tiver entre 0,8 e 4, ele pontua 1. Se ele tiver normal, ele perde um ponto. E no caso da rodanina, se tiver positivo na coloração de rodanina, ele ganha um ponto. O cobre urinário, se for normal, ele não pontua. Se ele tiver 1 a 2 vezes o valor, ele pontua 1. Se acima de 2, ele pontua 2. E se ele tiver uma resposta acima de 5 vezes após o teste da penicilamina, ele também pontua 2. E se ele tem a mutação nos 2 cromossomos, ele já vira 4, porque é o diagnóstico definitivo. E se ele tiver apenas uma mutação em 1, ele só pontua 1. Você vai somar esse score e vai avaliar. Se ele tiver 4 ou mais pontos, é o diagnóstico fechado de doença de Wilson. Se ele tiver 3 pontos, é um diagnóstico provável, aí você tem que tentar fazer mais testes, caso você não tenha feito todos, para tentar ver se identifica uma pontuação maior. E se você tiver 2 ou menos, você se torna esse diagnóstico improvável, e aí você descarta essa possibilidade diagnóstica no momento, tá? Partindo agora, a gente falou sobre a questão da investigação, das manifestações, o diagnóstico, vamos para o tratamento. Como é que a gente trata a doença de Wilson? O pilar do tratamento da doença de Wilson se baseia em duas modalidades. Primeiro, os quelantes de cobre, tá? Que são substâncias, medicações que tem no PCDT aqui de doença de Wilson, que a gente tem no Brasil, tá? Você consegue prescrever essas medicações para os pacientes que têm o diagnóstico de doença de Wilson. E o mecanismo de ação dele vai ser promover um aumento da excreção urinária de cobre, tá? Então, o tratamento, as duas drogas quelantes de cobre que pertencem a essa classe é a D-penicilamina e o trientine, tá? A D-penicilamina, ela é uma droga que inicialmente ela tem que ser usada. As duas drogas, na verdade, elas têm que ser uma dose inicial mais menor, com aumento gradual, a cada semana, pelo menos, você aumenta a dose, porque geralmente esses pacientes eles podem ter uma piora dos sintomas, principalmente neurológicos, no início do tratamento. Então, uma forma de você minimizar essa piora dos sintomas neurológicos, que algumas vezes podem ser bastante expressivos, é você ir tateando e aumentando gradualmente a dose dessas medicações. Então, você começa a D-penicilamina com 250, que é um comprimido ao dia, e vai aumentando até chegar numa dose de 1 a 1,5 gramas por dia, dividido entre 2 a 4 vezes tomado, de 2 a 4 tomadas por dia, tá? Isso na dose de ataque. O trientine, ele já tem uma dose um pouco maior. Você começa com 500 a 750, até chegar aí nessa mesma faixa aí de 1 a 1,5 grama por dia. Também dividido em 2 a 4 tomadas por dia, tá? É importante lembrar que essas medicações têm que ser feitas em jejum, porque elas têm uma diferente absorção, elas não são bem absorvidas com o alimento. Então, tem que sempre dar em jejum. Outro fato importante é que elas causam uma deficiência de IB6 quando administradas. Então, é importante associar de 25 a 50 miligramas de piridoxina durante o tratamento com essas drogas, tá? Então, faz simultaneamente a piridoxina 25 miligramas dia, tá? Quando você atinge, inicialmente, quando você dá a penicilamina para esse paciente ou trientine, o paciente vai começar a aumentar muito a excreção de cobre que ele já tinha. Em geral, se o paciente tinha uma excreção hipotética de 200, ele vai chegar até 1.000, 1.500, às vezes 2.000 microgramas de cobre por dia. Isso é a resposta normal, porque esse paciente está com um estoque muito grande, está com muito
cobre livre circulante no organismo. Então, inicialmente, a resposta vai ser bastante expressiva com uma excreção urinária bem significativa de cobre. Mas, com o passar do tempo, em torno aí de alguns meses, 3, 6 meses de tratamento, esse paciente vai começar a equilibrar. Ele vai começar a ter uma excreção de cobre em menor proporção. Quando ele atingir uma excreção de cobre abaixo de 500 microgramas nas 24 horas, a gente considera que ele entra na fase de manutenção. E aí, na fase de manutenção, a gente já tem uma proposta de redução da dose da medicação, que aí a gente manteria em torno de 750 a 1 grama a dia. Seria em torno de um comprimido de 8 em 8 horas ou de 6 em 6 horas da penicillamina, tá? Como eu disse, essas drogas têm que ter muito cuidado nos pacientes que têm sintomas neurológicos, elas pioram significativamente esses pacientes que têm sintomas neurológicos. Ele tem uma expressão menor com o uso do trientine, mas ainda tem bastante. Então, muitas vezes a gente acaba tentando outro tratamento, que são os SARS de zinco, que eu vou falar posteriormente, nos pacientes que têm manifestações neurológicas. E a meta terapêutica com o tratamento é a gente manter o cobre livre, tá? Que é aquele cálculo que eu falei naquele slide anterior, né? Você vai usar o cobre total menos a ceruloplasmina vezes 3,15, e esse valor tem que dar na faixa de 5 a 15 microgramas por decilitro. Se você tiver um cobre livre acima desse valor, esse paciente ou ele está ingerindo muito cobre na dieta ou ele não está tomando a medicação corretamente. Você tem que ajustar, aumentar a dose ou checar a aderência desse paciente, né? Então, você tem que manter essa faixa do cobre livre, que é o parâmetro, a meta terapêutica que você vai usar. Além de que você vai também o cobre urinário em torno de 200 a 500 microgramas nas 24 horas. Dentro dessa faixa, você mantém o tratamento. Esse tratamento, gente, é um tratamento o resto da vida, porque o paciente tem uma doença genética, não tem cura. Então, o tratamento ad eterno, tá? Outros sintomas, outros efeitos adversos que também podem ocorrer e que tem que se atentar é que às vezes pode causar uma pancitopenia, né? Importante, às vezes até anemia aplástica, nefrotoxicidade, uma síndrome lupus-like, às vezes lesões dermatológicas, farmacodermia, tá? Então, assim, é uma droga muito, muito importante no tratamento, mas também tem muitas ressalvas, principalmente nos pacientes com sintomas neurológicos e nos pacientes que têm algum outro lesão renal ou medular, né? Que também tem que ter cuidado no uso dessas medicações, tá? Então, como eu disse, o tratamento do doença de Wilson se baseia em duas modalidades: os quelantes de cobre, que foram as duas medicações que eu falei anteriormente, e a segunda braço do tratamento é os SAR de zinco e a dieta pobre em zinco, né? Que são medicações que a gente são tratamentos que têm um menor impacto, né? Que tem um menor resultado em termos práticos no controle desse excesso de cobre, né? A dieta, como eu falei, a quantidade de zinco necessária na dieta é em torno de 1 miligrama por dia que você precisa, né? A gente acaba ingerindo muito mais. Então, esses são os principais alimentos que o paciente que tem doença de Wilson tem que evitar: vísceras, chocolate, frutos do mar, oleaginosas, que são as nozes, amêndoas, avelã, essas castanhas, essas coisas. Então, são os alimentos que são mais ricos em cobre. Então, tem que ter uma dieta pobre eu botei em zinco, mas está errado, é em cobre, tá, gente? Então, uma dieta pobre em cobre, tá? E o outro tratamento que também pode ser usado como alternativa são os sais de zinco, tá? Os sais de zinco, eles vão atuar na inibição da absorção do cobre na dieta. Então, eles não vão fazer uma eliminação, uma excreção do sódio que está circulante. Eles só vão impedir esse excesso de cobre que vai ser ingerido, tá? Por isso, ele tem um efeito em menor proporção, né? Ele faz esse mecanismo de inibição da absorção pela indução da expressão da metalotionina, que é uma substância que elimina esse cobre na dieta, tá? Ele pode ser administrado em 3 formas: na forma de acetato de zinco, sulfato de zinco e gluconato de zinco.
A principal apresentação que a gente usa é o acetato de zinco, porque ele tem um menor efeito gástrico, então menor intolerância gástrica. É a principal forma de apresentação que a gente usa, né? Na dose, a gente usa na dose de 170 miligramas, 3 vezes ao dia, né? Que equivale a 150 miligramas de zinco elementar, tá? Então, a dose padrão para a gente usar é 150 miligramas de zinco elementar. Para a gente atingir isso, a gente tem que usar 170 miligramas de acetato de zinco 3 vezes ao dia, tá certo? E ele é mais usado numa fase de manutenção, quando a gente atinge aquela excreção de cobre abaixo de 500 nas 24 horas, ou nos pacientes que são assintomáticos, né? Aqueles pacientes que você fez a detecção do caso índice, e aí você rastreou o familiar, o irmão, o pai, o filho, e ele também tem a doença de Wilson pelos critérios diagnósticos, só que ele ainda não manifestou a doença. Uma alternativa para esses casos, em vez de fazer o quelante, que é uma droga que a gente tenta usar mais como terapêutica dos casos sintomáticos, a gente pode fazer SAR de zinco, porque ele tem menos efeito adverso, é mais tolerado e pode ser usado a longo prazo com mais segurança, né? E também é uma alternativa muito interessante nos pacientes que têm sintomas neurológicos mais importantes, já que ele não vai ter essa piora, né, dos sintomas neurológicos que os pacientes que usam a D-penicillamina e a trentine pode acontecer, tá? Então, é importante o SAR de zinco nesse contexto. Ele não é muito bem indicado nos pacientes sintomáticos e que tem uma doença mais que não seja assim, que não tenha sintomas neurológicos, entendeu? Geralmente a gente usa mesmo os quelantes de cobre nesses casos. E o tratamento alternativo para qualquer caso necessite o transplante hepático, né? O transplante é um tratamento muito importante porque, como o defeito está localizado no fígado, você trocando o fígado do paciente, o fígado doente, por um fígado, entre aspas, novo, sadio, né? Mais saudável, sem o defeito genético, você estaria curando o paciente da doença de Wilson, porque ele não vai ter mais aquele defeito do gene da ATP7B que faria essa conversão e excreção do cobre na bile. Então, você curaria o paciente com doença de Wilson. Porém, como a gente não tem uma livre oferta e uma livre disponibilidade de fígados como a gente desejaria, e a doença de Wilson muitas vezes ela pode ser controlada, se identificada precocemente, e o paciente pode ter uma qualidade de vida boa, dependendo da fase e da gravidade dos sintomas. Muitas vezes o transplante hepático ele se restringe às indicações formais de transplante. Então, pacientes que têm doenças de Wilson, que manifestam com hepatite fulminante, têm indicação de transplante hepático, e os pacientes que têm cirrose descompensada com MELD elevado, tá? São essas as indicações de transplante hepático na doença de Wilson, como qualquer outra etiologia, tá? Então, é um dado interessante aí que como alternativa, mas ainda é só realmente nos casos, a mesma indicação para todos os casos, assim como na doença de Wilson. Acho que era isso, gente. Obrigado aí pela atenção de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, queiram questionar e tal, a gente pode conversar.